Bom, gente, voltar nossa aula de parasito para terminar o ciclo, falar sobre outros filarídeos que a gente encontra na prática, né? Bom, são protozoários, são parasitas que bem fininhos, que infectam principalmente ductos e vasos linfáticos, tá bom? Então vamos lá falar sobre as outras filárias. Primeira, Bruxa malai. Bruxa malai é uma filária que a gente não vai encontrar nas Américas, não vai encontrar no Brasil, tá? Vai atacar principalmente sul e sudeste da Ásia, Pacífico Oriental, tipo China, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, tá? Os vermes adultos, de igual forma, a Wuchereria vai viver nos vasos linfáticos. A oncocerca vive na pele, na derme, né? Mas a Wuchereria bancroft vive nos vasos linfáticos e a Bruxa malai tem esse mesmo comportamento. Os machos são menores, as fêmeas são maiores, mas não chegam a ser tão grandes quanto a Wuchereria. As microfilárias também são embainhadas, elas têm bainha de proteção. E os vetores são vetores próprios lá desses países. A Mansônia e Anopheles, com periodicidade noturna, vão atacar somente à noite. E a Coquiletidia, com periodicidade diurna. Então, dependendo dessa periodicidade, o que a gente espera encontrar? A Bruxa malai, que é transmitida pela Coquiletidia, ela vai estar, as microfilárias vão estar na superfície, vão para a superfície do corpo, vão para a periferia do corpo, para as áreas de sangue periférico durante o dia. E quando se for transmitido pelo Mansônia ou pelo Anopheles, eles irão durante a noite. É a mesma coisa da Wuchereria bancroft, como o Culex, né, tem periodicidade noturna, a gente só vai verificar as presenças da microfilárias na periferia do sangue durante a noite. Patogenia são alterações semelhantes à Wuchereria, mas são mais precoces. Com um mês depois da picada você já consegue verificar, coisa que na Wuchereria demora um pouquinho mais. A sintomatologia, febre, linfagite, linfedema, principalmente na área acima dos joelhos, tá? Bom, o ciclo biológico é igual, não tem diferença. As fêmeas adultas, quer dizer, as larvas adultas, elas estão nos vasos linfáticos, vão se reproduzir, lançar microfilárias para a circulação, tá? Dependendo do ciclo do vetor, do hospedeiro intermediário, dependendo do ciclo dele, elas vão estar na periferia do corpo ou de dia, tá? No caso da Coquiletidia, ou da noite, no caso do Anopheles e da Mansônia, tá? O vetor pica, a pessoa colhe, vai fazer a hemofagia, junto vem as microfilárias que vão se maturar dentro do intestino desse vetor, transformando-se de larva 1 até larva 3, L3, do estágio de larva L1 até o estágio de larva L3, e quando estiver no estágio de larva L3, eles vão voltar para a probóscide do mosquito, que vai picar novamente um indivíduo, injetando essas microfilárias nesse indivíduo, que vai procurar os vasos linfáticos, vai se maturar e por aí vai. Ou seja, a mesma coisa, o ciclo biológico tanto da Wuchereria quanto da Bruxa é a mesma coisa, tá? Não muda nada não, ok? Bom, as alterações são parecidas, tá vendo? Não são aquelas alterações grosseiras como da elefante que ocorrem na Wuchereria, mas tem assim, linfedema, inchaço na perna, justamente por interromper o retorno
do líquido, né? O retorno do interstício, do líquido que extravasa dos vasos sanguíneos para os tecidos e precisam ser retornados para a circulação sanguínea. Esse líquido que extravasou não retornando causa inchaço, enfedema, etc. Ó, a Bruxa timori, que é uma outra espécie, né, de bruxa, vai ocorrer na Indonésia. Os vermes são semelhantes à bruxa malai, parasito exclusivo de humanos, e o vetor Anopheles exclusivo com periodicidade noturna exclusiva. Então, a mesma alteração que a gente vê, né, de comportamento das microfilárias dentro do organismo humano quando está infectado pela Wuchereria bancroft, a gente vai ver na Bruxa timori. Durante o dia, no sangue periférico, não vai estar presente as microfilárias, só durante a noite que elas estarão lá, ok? Olha só, gente, é feio o negócio, né? Uma alteração bem grosseira essa daí. Diferenças entre a Bancroft e a Malai. O tamanho. A Bancroft ela é bem grande, tem bastante curvaturas. A Malai, as curvas são irregulares, são grosseiras. O espaço cefálico da Bancroft é pequeno, da Malai já é grande. Os núcleos somáticos são aqueles núcleos que aparecem dentro do corpo das filárias, né? Tamanhos iguais, visualizados individualmente. Na Malai, elas têm tamanhos diferentes. Os núcleos terminais, a Bancroft não tem nenhum, a Malai tem 2, e a coloração da bainha, a Bancroft não se cora, e a Malai cora a bainha dela de rosa, tá? Tem um corante especial que vai fazer essa coloração. Aqui a gente vê a Wuchereria bancroft e aqui a Bruxa malai, tá? Mansonella ozardi aparece em diversos países das Américas. Aqui no Brasil, nós a encontramos entre os índios ticuna. É mais por causa do vetor, da presença do hospedeiro intermediário, do que predomínio mesmo do parasita. Os vermes adultos se instalam no mesentério e nas membranas serosas da cavidade peritoneal, naquele tecido entre a pele e os órgãos, o aparelho digestório, aparelho cardíaco. Dizem que não é patogênica, só que as pessoas que têm o parasita apresentam febre, dor de cabeça, dor nas articulações, sensação de frio nas pernas, linfadenite inguinal, ou seja, vai ter muita íngua, placas avermelhadas e com coceiras na pele. As microfilárias têm 200 micrômetros, ou seja, 0,1 milímetros, não tem bainha, não tem periodicidade. E os vetores são os culicoides, presentes na América Central, no Caribe, o Simulium na América do Sul, no Brasil aparece o Simulium guianense e o Simulium oiapoquense, ou seja, lá no norte mesmo do Brasil. Oiapoque, no norte. Aqui é a distribuição geográfica da Mansonella ozardi. Bem, pega aqui um pouquinho, tá? Olha ela aí. Não tem a presença daqueles núcleos, ou melhor, tem sim. Só que tá tão compactado que a gente não consegue ver. Mas tem sim. Vamos lá. Girofilaria in mentis. Gente, esse agora é um parasita veterinário, parasita de animais, tá? Só que os humanos são hospedeiros acidentais. Eles entram de bucha nisso daí. Ocorre em diversos países. Os vermes adultos entram no coração, no ventrículo direito e na artéria pulmonar dos bichinhos. Os machos possuem 16 centímetros, as fêmeas 30. Microfilária sem bainha, presente no sangue periférico sem periodicidade. E o vetor, olha, Culex, Aedes, Mansonia, Anopheles, Pserófora.
E a patogenia deles acontece com as microfilárias presas no tecido subcutâneo, formando nódulos mesmo no pulmão. E é uma infecção em humanos autolimitada, porque ele não consegue completar o seu ciclo biológico. Então, vai atingir o ser humano, vai dar uma alteração no corpo humano, vai causar algum prejuízo, mas depois não tem como passar para frente, ela vai acabar morrendo, tá? Aqui é um quadro comparativo entre todas as microfilárias. Eu não vou pedir para vocês identificá-las, tá? Porque nem eu consigo também. Enfim. Mas aqui são a Volvulus que a gente já viu, olha, Bancroft. A Volvulus não tem bainha, Bancroft tem bainha, esse tecido aqui, olha. Tá? Bruja Malaya tem bainha, mas tem uma extensão maiorzinha aqui, olha. Lua Lua a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Enfim. Bom, o Quereria Bancroft possui bainha como a gente viu. Os núcleos dela são irregulares, não atingindo a extremidade, tá? A Mozart, as bainhas não estão presentes, os núcleos são regulares. E a Onchocerca volvulus também não tem bainha, os núcleos são irregulares, não atingem a cauda, né? Que é dobrada em gancho. Enfim, um quadro comparativo também. Girofilaria immintis. Não, já fiz isso. A Loa Loa. Loa Loa, ela não ocorre no Brasil, tá? Vai ocorrer só principalmente na África. Os vermes adultos, eles estão em nódulos subcutâneos e podem migrar para o globo ocular. É o mesmo mecanismo, mesmo comportamento da oncocerca. Os machos têm cerca de 3 centímetros, as fêmeas 7 centímetros, e as microfilárias apresentam bainha no sangue periférico, mas só durante o dia. O vetor são os tabanídeos. A gente não possui esse tipo de inseto aqui no Brasil. Reações inflamatórias estão presentes com formação de edema, tumor intenso, e se atingir o globo ocular, vai provocar intensa conjuntivite, tá? Aqui. O vetor dela é esse aqui, ó. Está presente mais na região ali na África Central, tá? O comportamento, o ciclo biológico é o mesmo, as filárias adultas fazem acasalamento, produzem as microfilárias que vão para o sangue periférico, onde são sugados, né? Quando o inseto faz hematofagia, são sugados e dentro do intestino do inseto fazem a maturação de L1 para L3 e voltam para a probóscide do inseto com as microfilárias já apostos lá para contaminar, onde entram e faz o estrago deles, tá? E aqui, olha, sendo retirado do olho através de raspagem. Pinçam, né? Agora, como é que deve ser para furar isso daí? Enfim, mas é melhor tirar, né? Bom, outra aqui, Dracunus medinensis. Ocorre na África e na Ásia, e no Brasil já foi visto em Feira de Santana, por causa da escravatura, né? Maior filária que se conhece, a fêmea pode chegar a 1 metro e o macho tem 5 centímetros. Os adultos, elas vão se localizar no tecido subcutâneo, especialmente abaixo do joelho, ficam ali na pele. A fêmea vai esterilizar sua parte anterior durante o tempo que o paciente estiver na água para eliminar microfilárias na água, ou seja, não é um animal, um inseto que faz hematofagia e retira essas microfilárias do sangue do paciente, do sangue da pessoa que está contaminada, para fazer maturação dentro do corpo. Ela vai para a água. E essas microfilárias na água vão nadar e encontrar crustáceos pequenos, né? Aqui está falando ciclopes, mas não encontro o nome dele na internet não, tá, gente? Os humanos se infectam quando eles ingerem esses crustáceos aqui.
não cozinha direito e vai se infectar. Olha aqui. Aqui o ciclo é um pouquinho diferente, justamente por causa da inclusão do crustáceo, que o hospedeiro intermediário não é mais um inseto que faz hematofagia, mas sim é um crustáceo. Então, olha só, a contaminação pode acontecer quando as pessoas bebem água sem estar filtradas e contaminadas pelas microfilárias, tá? Que entram no organismo humano, acasalam. A fêmea é muito maior do que o macho, chega a ter 1 metro. As fêmeas grávidas, elas migram para a superfície da pele e fazem um furinho, um buraquinho, fazem uma abertura para colocar a parte anterior dela para fora dessa abertura, em contato com o ambiente externo e despejar, né, as microfilárias dentro da água. Essas microfilárias ou vão encontrar esse crustáceo para se maturar dentro dele, de L1 a L3, tá? Ou sendo maturadas aqui L3, o homem vai comer, vai se alimentar desses moluscozinhos, esses crustáceos, ou então vai ingerir água que bota tudo de novo, ok? Aquele aqui. Interessante, quando estiver na água, tá vendo que a perna aqui tá molhada? Quando estiver na água, elas colocam a parte dela de fora aqui para poder liberar, né, as microfilárias. É possível de retirar do corpo, tá vendo que tá amarrado com um palitinho aqui? Amarraram com um palitinho, vão puxando, vão puxando, vão puxando. Bem interessante isso, né? Mas que é nojento, é. Bom, aqui a comparação da parte anterior de todas elas, da Hulkeréria, da Bruxa, Balai, da Loa-Loa, da Oncocerca. Aqui essas duas sem bainha e essas aqui com bainhas. Diagnóstico de filarioses. A gente pode fazer por esfregaço espesso, que é colocar 3 a 4 gotas de sangue fresco numa lâmina, com a ponta de outra lâmina reunir as gotas em movimentos circulares, deixa secar a temperatura ambiente, mergulha a lâmina em água corrente e depois seca em temperatura ambiente também. Vai secar aqui para fazer a fixação desse esfregaço, tá? Ó, no esfregaço de camada delgada, a distorção do parasita é mínima, tem uma vantagem por isso, mas é desvantagem de ter que observar muitos campos para se encontrar os parasitas quando estão em pequeno número, coisa que no esfregaço espesso não tem. Na gota espessa, apesar de distorção das formas parasitárias serem maior, a probabilidade de detecção dos parasitas aumenta porque a quantidade de examinada de sangue é cerca de 3 a 4 vezes maior do que o esfregaço de camada delgada e área examinada menor. Ou seja, você vai ter uma concentração menor e uma quantidade maior para examinar. Os esfregaços de sangue ou gota espessa com sangue capilar devem ser feitos com gota de fluxo espontâneo e não contaminado com álcool, tá? O que é isso? Vai furar a pele da pessoa, primeiro passa o álcool, né, para não contaminar, depois deixa esse álcool secar, vai furar a mão da pessoa e sem apertar, vai deixar esse líquido cair na lâmina, vai deixar o sangue cair na lâmina sem apertar o dedo, sem pressionar, tá? Para poder fazer o exame. Essas técnicas são utilizadas para pesquisa e o diagnóstico dos parasitas da malária, tripanossomos, microfilárias, babeses, leishmania chagas, ou seja, para procurar parasitas, protozoários de sangue principalmente, e filárias, a gente usa essa técnica de esfregaço espesso, tá? Ai, gente, volta para tudo para cá. Aqui assim, ó. Pega 3, aqui a primeira gota espessa, né? Pega 3 a 4 gotas, vai fazendo movimentos circulares
para fazer uma quantidade grande de sangue num espaço menor e é mais fácil de ser observado, tá? A coloração Ginsa, Field, Leishman e Wright são as colorações próprias para fazer esse tipo de esfregaço. Aqui a gente observa as microfilárias nos esfregaços, a gente vai ver dessa forma aqui. Aqui a gente pode ver, olha, neutrófilos, tá? Aqui, ó, linfócito. Não é linfócito não, tá com grânulo. Não é linfócito não, gente, falei coisa errada. Mas aqui dá pra ver alguns neutrófilos, tá vendo? Algumas células de sangue aqui. Bom, existem técnicas para fazer concentração dessas filárias, tá? E a gente faz essas concentrações das microfilárias para poder localizar maior número de filárias em menor quantidade de sangue, para aumentar a chance de dar um resultado positivo. E a gente faz isso com centrifugação do sangue, centrifugação de microhematócrito, técnica de Knott e método da membrana filtrante. Tá? Então, são métodos para auxiliar o diagnóstico, para a gente aumentar as chances de dar um resultado positivo caso a pessoa ou o animal esteja contaminado. A centrifugação do sangue também é útil para fazer detecção de outras parasitoses, como Leishmania donovani, tripanossomos, microfilárias no sangue periférico, tá? Amostra sangue total colhido com anticoagulante EDTA, heparina ou citrato de sódio, tá bom? Esse tubinho aqui, ele indica o citrato de sódio. No microhematócrito, examinamos a camada entre o plasma e as hemácias, que é tipo creme leucocitário, onde fica justamente a parte do microhematócrito que a gente vai localizar os leucócitos, aquela área mais branquinha. Então, no microhematócrito se examina a camada entre a parte líquida do sangue e as hemácias. Vai ficar naquele miolinho ali, onde normalmente estão os leucócitos. Aqui é uma centrífuga para fazer microhematócrito. Na verdade, eu a conheci fazendo mesmo contagem de hematócritos aqui, nesses tubos capilares. A gente coloca encosta nesse tubo no sangue já com um anticoagulante e ele vai enchendo, vai subindo por ser capilar, né, vai subindo por pressão e queima essa parte de cima aqui e coloca na centrífuga. Essa parte aqui é o plasma, tá vendo? Não, aqui tá estranho. Não tô conseguindo identificar onde é que tá queimado. Mas aqui dá pra ver que é um pouquinho... Ah, sim. Aqui é tipo... Tá prendendo essa lâmina, tipo um esparadrapo. Então aqui, ó, tá queimadinho aqui. A gente tem essa parte aqui de sangue, de hemácias. Tem essa parte aqui de plasma. Então, entre a parte do plasma e a parte do sangue, a gente vai visualizar, vai examinar essa área aqui para pegar as microfilárias, ok? A técnica de Knott tem dois métodos, duas formas de se fazer, tá? A primeira vai se retirar 2 mililitros de sangue total por punção venosa e coloca imediatamente num tubo contendo 10 mililitros de formol, ou seja, vai ter muito mais formol do que sangue, tá? Fecha o tubo e vai se misturar invertendo, sem agitar. Aqui tá falando para agitar. Sem agitar para não quebrar a hemácia, mas a ideia dessa técnica é justamente alisar as hemácias. Bom, o formol emboliza as hemácias, vai matar, fixar e distender as microfilárias. Esse tubo a gente centrifuga a 1500 RPM por 5 minutos, o sobrenadante joga fora
E o sedimento pega uma pipetinha de Pasteur mesmo, comum, e espalha numa gota espessa sobre uma lâmina, deixa secar bem e corar com guinça, e examinar em objetivo de imersão. Essa é uma forma de fazer, mas existem outras, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês outra forma de fazer isso daí. Departamento de Medicina Veterinária lá de Recife, setor de doenças parasitárias. A técnica de Knott para pesquisa de microfilárias é uma outra forma de fazer o mesmo exame. Dessa vez, daquela que a gente viu, usando formol. Né? Aí que não, aqui vai usar somente água destilada. Pega o sangue com EDTA, pipeta 1 mililitro. Menor cuidado para jogar, gente, colocar isso na beirada. Mas a ideia é alisar, então tá tranquilo. A ideia é quebrar as hemácias. Colocou no tubo, aí ela vai colocar 9 mililitros de água destilada. Não é 0,9 não, tá, gente? Aí é 9. Fechou o tubo, porque aí forma 9 mais 1, 10 mililitros. Ó, presta atenção que aí ela equilibrou o sangue, tá vendo? Colocou um outro tubo lá para servir de contrapeso, porque senão isso quebra, tá? Se não tiver equilibrado, vai quebrar. Terminou a centrifugação. Joga o sobrenadante fora. Aí repete isso daí mais umas 3 vezes. Completou com água, centrifugou de novo. Está tipo lavando esse sedimento. Jogou fora de novo o sobrenadante. Ó, mais água, mais centrifugação durante 10 minutos. Nessa terceira etapa, joga com cuidado porque está muito diluído. Aí agora vai preparar a lâmina. Você separa 3 lâminas. Pega o sedimento com pipeta e despeja na lâmina. Bota no centro dela e vai fazendo tipo um esfregaço. Deixa secar a temperatura ambiente. E depois de secagem em temperatura ambiente, vai fazer a coloração. Primeiro fixa durante 15 segundos. Cora para hemácia, deve ser guinça, mais 15 segundos. E depois corar para leucócitos. Bota para secar e depois vão observar. Gente, esse microscópio é tudo, né? Se der positivo, vai aparecer assim, ó, as microfilárias ali. Essas aí, elas não estão, a gente não tá vendo a morfologia delas, tá? Porque a técnica não foi feita para isso. Essa técnica não foi feita para ver a morfologia das microfilárias. Foi ver se está positivo ou não, tá ok? Bom, e método da membrana filtrante é o último, recuperação de microfilárias em infecções baixas. Vai filtrar
de grande quantidade de sangue, 20 mililitros ou mais por uma membrana, tá? Ou seja, a quantidade de carga parasitária está baixa. Então, a gente pega essa grande quantidade para tentar dar um resultado positivo com mais facilidade. Filtra esse sangue diluído em solução tamponada através de membrana de policarbonato, que vai permitir a passagem das hemácias, mas retém microfilárias como também outros elementos, que por sua vez dificultam a identificação das microfilárias. Aqui, passa o sangue por poros, tá? Tem vários tipos de poro. Aqui, o sangue já está passando por esse canal aqui, o que for saindo aqui vai estar sem as microfilárias e em cima vai permanecer as microfilárias. É tipo mesmo um filtro, tá? Aqui, ó, microfilárias em diferentes métodos de diagnóstico. A e B tem a Mozart e a M. persistens, respectivamente. Método de gota espessa com estrutura de fácil visualização, tamanho, largura do espaço cefálico, caudal, formato da cauda, e as setas apontando para essas estruturas aqui. C e D, extremidade anterior e posterior da Mozart, respectivamente. Método de membrana de filtro, tá? Filtro de membrana. Essa aqui a gente viu por último aqui, ok? E e F, extremidade anterior e posterior por filtro de membrana. Ok. Aqui interessante. Essas figuras são microfilárias de Manzanella ozardi coletadas em pacientes de Coari, Amazonas. Ou seja, próximo lá à região dos índios Ticuna. E é só isso, galera. Bom, até semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um exercício como se fosse uma avaliação, tá? Mas eu coloco na plataforma o que é necessário, ok?